Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Hoje trago para a nossa partilha, para a nossa reflexão, aquilo que o Papa Francisco nos questiona. O meu espírito está em Jesus ou está no mundo? Como é que eu vivo? Vivo centrado em Jesus ou vivo centrado no mundo? As coisas que me atraem são as que vêm do alto, que vêm de Deus, ou são as coisas mundanas? Estas são as várias questões que o Papa Francisco, na sua reflexão, partilhou connosco e eu trago aqui para refletirmos. Chamou muito a atenção este texto do Papa Francisco. Não vou lê-lo todo, mas uma parte que acho a mais significativa da sua reflexão, para todos nós também irmos nos questionando como é que está a minha vida, como é que estão os meus passos, os meus caminhos, por que caminhos é que eu tenho andado, como é que o meu coração tem vivido, não é? E é nessa partilha, nessa reflexão, que pego nesse texto do Papa Francisco e que diz assim: é necessário que as pessoas percebam que para o discípulo Jesus é verdadeiramente o Senhor. Ele é verdadeiramente o centro, o tudo da vida. Pouco importa se depois, como toda a pessoa humana, a pessoa tenha os seus limites e os seus erros, desde que tenha a humildade de os reconhecer. O importante é que não tenha o coração dividido, pois isso é perigoso. Sou cristão, sou discípulo de Jesus, sou padre, sou bispo, mas tenho um coração falso. Isso não é bom. Não se pode ter o coração dividido, mas simples, unificado, que não se esteja em todo lado, mas que seja honesto consigo mesmo e com os outros. A duplicidade não é cristã. É por isso que Jesus reza ao Pai, para que os discípulos não caiam no espírito do mundo. Ou tu estás com Jesus, com o espírito de Jesus, ou tu estás com o espírito do mundo. E aqui a nossa experiência de sacerdotes ensina-nos uma coisa muito bela, uma coisa muito importante. É este acolhimento do povo santo e fiel de Deus, é este o copo de água fresca, dado com fé e afeição, que te ajuda a ser um bom sacerdote? Também há uma reciprocidade na missão. Se deixas tudo por Jesus, as pessoas reconhecem em ti o Senhor, mas ao mesmo tempo elas te ajudam e te convertes a cada dia a Ele. A te renovares, a purificares os compromissos e a ultrapassar as tentações. Quanto mais um sacerdote está próximo do povo de Deus, mais ele se sentirá próximo de Jesus. E quanto mais um sacerdote é próximo de Jesus, mais ele se sentirá próximo do povo de Deus. A Virgem experimentou ela própria o que significa amar Jesus, desligando-se dela mesma, dando um novo sentido aos laços familiares, a partir da fé em Jesus. Que pela sua intercessão materna, Ele nos ajude a sermos livres e a sermos missionários do Evangelho. A sermos missionários do Evangelho. Que o Papa fala esta reflexão para todos nós. Como é que se tem o coração dividido, se o meu coração vive uma falsidade, não vive a honestidade, se me deixo seduzir pelas coisas mundanas, se tenho um pé dentro da igreja e outro no mundo, tantas coisas que muitas vezes acontecem. E aqui o Papa fala não só para nós, mas para todos, desde bispos a sacerdotes, a missionários, a consagrados,
a religiosos, a leigos, a famílias, a jovens, adultos, a anciões. É para todos nós esta recomendação do Papa Francisco, que nos pede que, para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, da missão do Senhor, precisamos ter como centro Jesus. O Senhor da nossa vida tem que ser Jesus. Eu digo tem que ser porque estou a falar para mim, não é? E cada um diz aquilo que acha de si mesmo, não é? Tem que ser, o meu centro precisa ser Jesus, para que eu seja um melhor pai, para que sejam um melhor filho, para que sejam um melhor esposo, para que sejam um melhor irmão, para que seja o melhor homem na missão que sou convidado pelo Senhor e que sou chamado pelo Senhor a desempenhar em relação com a paróquia, em relação com a diocese, em relação com os meus irmãos da minha comunidade, com tudo isso. Somos convidados a sermos esses homens e mulheres missionários, ter Jesus como centro. Quando eu me deixo seduzir pelas coisas mundanas e tenho o centro, às vezes, o materialismo, às vezes o individualismo, às vezes o egoísmo, às vezes aquele cargo que tento por todos os meios atingir, aquela meta que eu tento por todos os meios sem olhar a meios para atingir os fins, passando às vezes por cima de aqueles que estão ao meu lado, daqueles que são meus irmãos em Cristo. Portanto, os meus objetivos não podem nem devem passar, não é? Se eu luto, devo estudar, devo me empenhar, devo ser um bom profissional, sim, deve ser tudo isso. Mas o seu fim e o seu foco e o seu centro não pode ser em atingir aquela meta. Isto é, atingir aquele patamar, aquele cargo, mas sim desempenhar todo o seu papel, porque Deus reconhece aquele que é honesto, reconhece que aquele que é profissional. E um dia, não é? O Senhor vai chamá-lo a chegar àquele cargo, àquela chefia, àquele patamar, pelos seus méritos. Não porque o seu objetivo foi aquele fim, mas porque trabalhou incansavelmente e que Deus reconheceu e aqueles que estão ao seu redor também reconheceram que foi um grande profissional e merece ser chamado a desempenhar este cargo. Não é? E é assim que nós vamos vivendo como Jesus, como nosso centro. Digo e partilho convosco por várias experiências ao longo da minha vida, que já são 50 anos de existência, de vida, ao longo da minha vida, graças a Deus. Digo graças a Deus e dou graças a Deus mais uma vez, porque nunca eu quis atingir certos e determinados patamares na minha vida. Apenas reduzia-me àquilo que era a minha área. E na minha área eu dava tudo o que tinha. O meu suor, a minha capacidade intelectual, física, para desempenhar um bom trabalho profissionalmente. E graças a Deus fui sempre chamado, não é? Por aqueles que eram superiores a subir alguns degraus na minha vida. E por isso, louvo a Deus, e quando lia e refletia sobre esta passagem, fazia um bocadinho de memória. E agradeço muito a Deus por nunca ter desejado atingir, o meu foco fosse atingir aquele cargo, ou aquele patamar, ou aquela área da minha vida. Não, sempre viver um pouco na simplicidade. Pequei muitas vezes, não é? Mas nesta área posso dizer que tenho as mãos limpas diante de vocês e testemunho diante de vocês. Por isso, quando o Papa falou isto, lembrei-me, porque às vezes nós entramos em empresas, entramos em certas determinadas áreas e o nosso foco é daqui a um ano, ou daqui a 2, ou daqui a X meses, ou daqui a X dias, eu quero estar ali, quero chegar acolá. E muitas vezes eu não olho àqueles que estão ao meu redor. Eu muitas vezes dou um contra-testemunho, porque o meu objetivo é um objetivo mundano, materialista, e que muitas vezes
caio na indiferença. Por isso, peço ao Senhor que não caiamos nas indiferenças, não naquilo que conduz a nossa vida, que não seja um espírito mundano, mas seja o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, convido-vos a rezar comigo o Salmo 89, que é as promessas de Deus ao seu ungido. As promessas de Deus ao seu ungido. E nunca falta as promessas de Deus. Hei de cantar para sempre o amor do Senhor. A todas as gerações anunciarei a sua fidelidade. Proclamarei que o teu amor é para sempre e que a tua fidelidade é eterna como o céu. Fiz uma aliança com o meu eleito. Jurei a David, meu servo. Estabelecerei a tua descendência para sempre e o seu trono há de manter-se eternamente. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor, e a Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os deuses se lhe poderá igualar? Deus é temível na Assembleia dos Santos, maior e mais temível que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus do Universo, quem é como tu? Estás rodeado de firmeza e fidelidade. Tu dominas a fúria dos mares, amainas as suas ondas enraivecidas. O céu é teu, e tua é a terra. Formaste o mundo e tudo o que ele contém. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam o teu santo nome. E claro que o Salmo continua, e aqueles que quiserem rezar, um Salmo com 53 versículos, que o Senhor vai falando sobre as suas promessas a cada um de nós, que somos nós ungidos por Ele e somos para Ele esses homens e mulheres da sua intimidade, das suas entranhas. Este Deus que nos convida a nós mergulharmos nestas promessas, a mergulharmos neste Cristo como centro da nossa vida. Aliás, como acabaram de escutar este momento de reflexão e oração do Salmo, David, quem era David? Um simples, pobre pastor que nem estatura, nem resistência, nem físico tinha. Mas o Senhor o escolheu e o capacitou. Aquele não procurava grandezas nem ser rei. Os seus irmãos, sim. E todos eles se tentavam destacar de alguma forma. Uns por a área física, outros para a área intelectual. Mas o Senhor escolheu aquele que é o simples e o humilde para o capacitar e ser esse rei. Assim também acontece na nossa vida. Quando temos um coração simples e humilde, o Senhor nos capacita e, de facto, nos chama para sermos testemunhas e missionários do seu caminho, da sua vontade, do seu coração, do seu Evangelho. Sejamos, como diz o Papa Francisco, missionários do Evangelho. Da minha parte, queridos irmãos, me despeço com um grande abraço e não nos deixemos enganar e sermos missionários da Boa Nova do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.